Meu hobby é música e gastronomia. Se eu tivesse talento, eu largaria tudo para ser rockstar. Entre um artigo ou outro, entre a montagem de uma aula ou outra, quando eu estou em casa, eu pego minhas guitarras, toco bem mal, brinco um pouquinho, e aí eu me relaxo 15, 20 minutinhos e depois volto a fazer o que eu estou fazendo, e isso tem sido feito desde o mestrado, né, em 2008. Mas eu não me aprofundei na guitarra como eu me aprofundei nos estudos. E na gastronomia não, é a paixão de vida que eu tenho. Eu cozinho todos os dias e seria algo que eu me viria fazendo uma carreira disso. Eu me formei em Educação Física, né, pela Universidade Católica de Brasília. Entrei na faculdade em 2004 e ali em 2005 comecei a fazer iniciação científica também. Quando eu terminei a graduação, na época era a graduação plena, eu entrei no mestrado direto também, na Educação Física na Católica, e fui desenvolver a linha de pesquisa que eu já fazia na iniciação científica, que era num laboratório de biotecnologia, né? O Centro de Análises Proteômicas e Bioquímicas, que é liderado pelo professor Dr. Otávio Franco, da UCB. Então eu acabava pesquisando o exercício, né, nesse programa, mas estando alocado no mestrado em Educação Física na área de doenças crônicas degenerativas. Depois eu fiz a seleção para o doutorado, já no programa de Ciências Genômicas e Biotecnologia, também na Universidade Católica, usando o exercício como o pano de fundo das minhas pesquisas. E no meio do doutorado eu tive a oportunidade de fazer 9 meses de pesquisa na Universidade de Oxford, no laboratório de genômica estrutural, num consórcio. Então eu fui aprender técnicas que eu nem sonhava em trabalhar aqui no Brasil, tive contato realmente com um laboratório muito moderno. Depois voltei e finalizei meu doutorado na Universidade Católica. Comecei a fazer pesquisa na iniciação científica em 2005, foi no segundo semestre da faculdade. Recebi um convite de um professor de graduação, que ele estava precisando de um aluno para acompanhar ele no mestrado dele, então a partir daí eu passei a acompanhar ele no laboratório, nas atividades, né, que ele propunha fazer. Na época era pesquisa com um modelo animal, então eu trabalhei com um modelo de animal obeso, hipertenso, e fazia tudo, desde limpar os animais, a dar banho, secar. Cheguei até a pegar o secador da minha mãe para secar os ratinhos. E a partir daí eu fui sendo treinado em várias técnicas laboratoriais na área de bioquímica e biologia molecular, especificamente na área de proteômica. E já faz então mais de 13 anos que eu trabalho nessa linha, né, com muitos trabalhos sendo desenvolvidos. Eu estudava o conjunto de proteínas que são expressas e o estímulo do exercício, né? Então, como o exercício modifica a expressão de proteínas, seja no coração ou no músculo esquelético. Sempre usando o modelo animal, seja eles patológicos, né, diabéticos, obesos ou não, para saber o efeito disso. Tá? Então, eu consegui juntar a fisiologia do exercício com essa área de biologia, bioquímica e biologia molecular, que sempre me interessou muito. E eu fiz o mestrado nessa área, a parte do doutorado, e quando eu estava cursando uma disciplina do doutorado, e o meu plano A era exatamente a proteômica, né, as proteínas do coração de animais obesos, geneticamente obesos, eu fiz uma disciplina de bioestatística e, paralelamente, uma disciplina de microbiologia. E aí, ao ler um artigo e ter uma ideia, eu passei a conhecer a área de microbiologia e de microbiota, que são as bactérias do intestino, basicamente do intestino. E eu fiquei curioso, porque o estudo mostrava que essas bactérias modificavam com a alimentação. E eu pesquisei rapidamente se o exercício poderia modificar as bactérias do intestino desses animais e tudo mais. E não tinha nada sobre isso. Então eu contei para o meu orientador que eu tinha gostado dessa ideia, ele achou a ideia muito boa. Ele fez umas ligações na época com alguns pesquisadores que poderiam financiar essa ideia. E aí a gente desenvolveu essa pesquisa com microbiota, ou seja, o efeito do exercício, né, sobre as bactérias do intestino de animais hipertensos, obesos e normais.
E fomos aí um primeiro grupo no Brasil que mostrou que as bactérias se modificavam com exercício e também quase um dos primeiros do mundo. Então, isso foi em 2014, quando saiu o nosso estudo publicado, e desde então essa linha, ela tomou conta da minha vida científica. A parte de proteoma que eu gosto muito, mas eu tenho estudado quase nos últimos anos, quase uma década, essa linha de microbiota, exercício, suplementação nutricional, e todas as minhas orientações da iniciação científica são nessa linha, as minhas pesquisas de pós-doutorado, então foi tudo buscando entender como o exercício modifica as bactérias do intestino e como isso está relacionado ao processo de emagrecimento. Para mim, a pesquisa ela me deu uma carreira, Eu queria ser doutor, porque na época eu achava que a minha área não remunerava e não valorizava o profissional, então eu queria trabalhar com reabilitação cardíaca e queria ser doutor por causa disso. Até entrar numa sala de aula, e aí eu descobri que, por ser professor, me encantou muito mais que tudo isso, orientar e tudo mais. As dificuldades, naturalmente, viver de bolsa, tem suas limitações, E bolsa não é salário, O aluno que está com a bolsa, ele tem que entender isso. É uma dedicação extrema, então meu orientador ele tinha essa questão dos cumprimentos dos horários, dos prazos, mas isso também me moldou para o que eu faço hoje. Então foi para mim hoje é tudo muito tranquilo. E a pesquisa me permitiu conhecer muitos países do mundo inteiro. Viajei para congressos, conheci países. Tive a sorte de ir numa abertura de um congresso no salão onde é dado o Nobel da Paz. Então, assim, coisas que, como aluno de mestrado, eu não imaginaria conseguir fazer isso, principalmente bancando no meu próprio dinheiro. Na época eu tive fomento da FAP e da EF, as bolsas mesmo de mestrado e doutorado foram com o dinheiro do governo. E atualmente, naturalmente, isso está um pouco difícil, porque nós estamos tendo alguns cortes, mas investir em pesquisa, pessoalmente, e um país que investe é sempre uma grande solução para desenvolvimento pessoal e social. O meu primeiro aluno de iniciação científica aqui, ele depois se formou, fez mestrado, sendo orientado por professor Otávio, com minha orientação, e depois eu convidei ele para um processo seletivo aqui e ele passou. Então hoje ele é professor e a pesquisa conseguiu dar uma carreira para ele, o professor Felipe Moura. E assim eu tenho vários outros exemplos, eu tenho vários outros colegas que foram nossos professores aqui na UDF, que depois passaram em universidades federais, pela qualidade da sua pesquisa. Então, assim, viver de pesquisa, o brasileiro, naturalmente, já é um ato de resistência. Fazer pesquisa no Brasil é um ato de resistência. A gente acaba usando muito da criatividade para sanar problemas financeiros, mas por essas adversidades, o pesquisador brasileiro ele é muito bem quisto fora do Brasil. Então, porque ele trabalha muito, ele é muito dedicado e está na hora talvez do país olhar um pouco mais para esses pesquisadores, de fato dar uma carreira a eles. A academia não tem como absorver todos esses pesquisadores que estão sendo formados, esses mestres e doutores. Então a indústria precisa absorver esse pessoal qualificado e isso o Brasil ainda faz muito pouco. O pesquisador, ele ou passa numa federal, dá aula numa universidade particular, mas ele deixa de aplicar a sua pesquisa na indústria, gerando riqueza para o país. E isso a gente tem que aprender com outros países que fazem isso muito bem. Exemplo dos Estados Unidos, da Coreia do Sul. Então, acredito que estamos no caminho. Quanto às limitações, hoje o Brasil vive uma fase que eu costumo chamar, essa é uma opinião pessoal minha, que eu digo que é um pouco esquizofrênico. Então, o país dá bolsa para os alunos, mestrado, doutorado, dá bolsa para ele fazer o doutorado fora do Brasil, onde é que seja, em Harvard, em Oxford, que seja. Quando ele volta, às vezes ele tem que validar esse diploma, que é uma coisa já curiosa, e depois, quando esse aluno, já muito qualificado, ele não vai conseguir, naturalmente, todos serem absorvidos nas universidades públicas, Alguns passam em concurso, outros não. Então, o setor privado, de educação acaba absorvendo muitos desses professores. É o meu caso, e eu tive uma abertura aqui.
E o que eu quero fazer? Eu quero devolver para a sociedade o que a sociedade me deu em impostos, as minhas bolsas. A minha maneira de fazer isso é orientar novos alunos, mudar a realidade social deles. Então, é a maneira que a gente tem como devolver a formação que o governo nos deu. No entanto, quando a gente, ao ser inserido numa universidade particular com fins lucrativos, que é uma realidade muito grande do Brasil, vários editais do governo excluem essas universidades. Então, eu não posso participar de editais de fomento para que eu consiga financiar minhas pesquisas, E com isso, eu deixo de orientar mais alunos, deixo de financiar minha pesquisa e eu mesmo fui financiado pelo governo, ou seja, eu não consigo depois devolver para o governo o que ele me deu. Então, isso para mim é uma esquizofrenia. E é a minha maior crítica. Então, a minha grande bandeira hoje é batalhar para que todo mundo possa fazer pesquisa e competir de igual para igual. As universidades públicas e privadas, o Brasil já tem muita dificuldade para ficar dividindo força contra pesquisa. E pesquisa se faz de maneira colaborativa. Então, não vejo sentido em excluir nenhum determinado grupo. Por isso, na minha concepção, um aluno de iniciação científica de uma universidade pública é igual a um aluno de iniciação científica de uma particular, e a pesquisa vê mérito. E mérito não importa, o fundo, o pano de fundo que isso está, tem mérito. Então, a bandeira é que a gente consiga ter condições iguais nesses editais, vários. Posso dar alguns exemplos, que é o universal do CNPq, a demanda espontânea da FAPDF, mas temos conseguido alguns avanços.